A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez no início de mais um programa Culto Cristão no Ar, levando aos lares, aos endereços de todo o Brasil e do mundo a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Nesta semana em que o nosso calendário relembra aqueles que nos antecederam na passagem para a vida espiritual, nós vamos fugir um pouquinho da nossa sequência do Evangelho. Vamos fazer um programa especial relativo ao Dia de Finados. Participando aqui hoje conosco, esse que vos fala, João Menezes, o casal de sempre, Eni e Lidiênio, e uma participação muito especial de alguém que já fez parte desse programa durante muitos anos e que agora está em outras atividades, nosso companheiro Valdenir, que traz também para nós o seu abraço. Meus irmãos, eu sou Valdenir e realmente eu participei por um bom período do programa Culto Cristão no Ar, na Rádio Rio de Janeiro, com outros companheiros, Lidiene, Luiz Alberto, outros companheiros, e realmente eu verifiquei que o programa tinha um grande alcance e era, sobretudo, muito importante para pessoas que estavam doentes, acamadas, e que sintonizavam sempre o programa para fazer junto conosco na rádio a oração. E isso causava um consolo, né? Uma coragem, um estímulo, uma força muito grande para essas pessoas enfermas. Então eu espero que o programa continue assim, dando essa força, sendo esse veículo para essas pessoas, para que todos se sintam beneficiados pela mensagem que lhes é passada. E é o próprio Valdenir que vai fazer a leitura da nossa mensagem inicial. Eles vivem. É uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afasta da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhece o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeitas a memória, perguntando por quê. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores
de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, levando o nosso pensamento aos nossos entes queridos que estão na pátria espiritual, que de lá eles possam nos orientar, nos dar pleno entendimento dessa mudança de vida em que estamos vivendo e que possamos receber da espiritualidade toda a orientação que estamos precisando, Senhor. Que o nosso sofrimento aqui na terra seja minimizado, Senhor, e que aqueles que perderam seus entes queridos possam, nesse momento, levar o pensamento a pedir a Deus que os abençoe, que os fortifique, nosso paizinho, nossa mãezinha, todos aqueles nossos entes queridos que já lá estão, que possam velar por nós que ainda ficamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Que Deus os abençoe onde quer que estejam e não se esqueçam de nós nesse momento tão difícil em que estamos vivendo. E é assim que, em nome de todo bem, nós pedimos, Senhor, proteção e amparo para toda a humanidade. Que assim seja. Então, dentro dessa proposta de hoje, lembrar os entes queridos, nós trouxemos aqui para reflexão o item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, e o item Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Será mesmo que Deus é injusto? Vamos ver a continuação. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima do terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Então, nesse parágrafo aqui, ele já começa a falar que tudo tem uma razão de ser, né? Que Deus não faz nada que não seja útil, que não seja inteligente, já que Ele é o Supremo Senhor de todos os mundos. Então nós vemos aqui que realmente é um capítulo que nos conforta muito, porque, como nos diz a nossa querida Joana de Ângeles, a morte é a porta aberta
para uma outra vida. Então que nós tenhamos essa convicção de que realmente essa situação será vista pela espiritualidade para que dê a cada um segundo as suas obras. E se a morte é a porta de acesso à vida, nós temos essa certeza de que a vida continua e que estaremos em outras situações para talvez repararmos os nossos erros e refazer aquilo tudo de mal feito que nós fizemos nessa ou em outras vidas. Inclusive, eu sempre lembro, quando eu posso abordar essa questão da morte, né, que a mensagem de Jesus foi nos dar a vida, e a vida é abundância. Então, essa vida é abundância, não é abundância de bens materiais. É aquela vida plena do Espírito que continua viva após o chamado fenômeno da morte, porque na realidade a morte não existe, apenas uma mudança de plano. E esses nossos afetos que nos antecederam, eles continuam tão vivos como nós, até com mais liberdade, com mais facilidade de retornar aqueles que fizeram por onde merecer e ajudar aqueles que aqui ficaram, né? Porque há sempre uma alternância de ajuda, né? Nós ajudamos as pessoas e quando desencarnam as pessoas, e gratidão vem nos beneficiar também. Então, e não importa a idade, por exemplo, se é uma criança pequena ainda, de alguns anos, que desencarnou, como espírito imortal, às vezes ela teria que passar por aquela rápida, né, vida na existência na Terra para reparar algum problema. Mas irá reencarnar de novo e às vezes até no próprio seio familiar. Às vezes nós vemos crianças que desencarnam com câncer. A gente fica, meu Deus, que mal fez essa criança para passar por isso, né? E, no entanto, nós não sabemos o seu passado, a sua vida anterior. E isso faz com que, muitas vezes, esse reparo seja feito dessa forma. Se a gente não acredita na reencarnação, fica difícil compreender a justiça de Deus, né, nesses casos. E aí ele vai falar na mensagem aqui, a mensagem é do espírito Sanson, foi ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, um membro bastante ativo, né, que inclusive, antes de desencarnar, ele prometeu que durante o velório ele ia dar uma mensagem e cumpriu a promessa. Está lá no livro O Céu e o Inferno. E ele vai falar agora para a gente daquelas mortes que são providenciais no sentido de poupar aquele espírito de cair em determinados erros, né? Então, muitas vezes, uma criatura jovem, ela tem essa morte prematura porque estão antevendo que ela está indo por um caminho que não vai ser bom para ela. Então, às vezes é antecipado esse retorno para que ela não caia em erros maiores. E ele vai falar isso aqui, ó. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Lembrando aqui que morte prematura, apesar do Sanson estar agora se referindo à morte de pessoas com idade ainda tenra, né? Jovens principalmente, né? Mas a gente pode acrescentar também que nós podemos considerar uma morte prematura, por exemplo, essas pessoas que são desencarnadas de forma violenta, assassinadas, né? São policiais, são chefes de família, né? Que pessoas que trabalham, que são honestas, né? Mas é melhor que nós choremos porque a pessoa foi a vítima do que as mães chorarem porque são mães do agressor, do assassino, né? Então, entre ser parente da vítima, é melhor do que ser parente bem próximo daquele que foi o agressor. Exatamente, né? E a gente nunca deve generalizar, querendo julgar por que aquela pessoa morreu naquele momento. Aí a gente vai falar assim, porque ela estava por um caminho errado, né, como citou aqui,
ou é porque ela está pagando uma punição. Não, cada caso é um caso, a gente nunca pode generalizar. E só os espíritos que assessoraram nossa vida na Terra é que tem a resposta. Exatamente. Né? Isso aí. Aí continua aqui o então Sansão, né? É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortar do filho uma vida tão prenhe de esperanças. Diz que esperança falais? Da terra, onde o liberto houvera proibido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperança? Quem vos diz que ela não seria saturada de amargura? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferir as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Então, Sansão faz essa série de indagações para que eles possam meditar, raciocinar. Qual é a finalidade da vida aqui na Terra realmente? Não é só de desfrutar os prazeres que a matéria oferece, mas sim de nós nos prepararmos para nos elevarmos acima do padrão normal de que vivem as criaturas aqui na Terra. Então, esse é o nosso objetivo, é o progresso. E o progresso ele é feito nos dois planos da vida. E basta dar o exemplo de André Luiz, o espírito que na Terra foi um médico, cumpridor de seus deveres, mas em algumas partes ele foi um pouquinho relapso. E quando desencarna, ele vai para o umbral. E lá ele fica assustado porque estavam chamando ele de suicida. E ele diretamente não tinha cometido suicídio. Mas depois ele, após ser resgatado e ir para o nosso lar, ele se tornou um médico que da espiritualidade nos desvenda o mundo espiritual. Ele foi considerado suicida porque, sabendo dos males que a bebida, que o cigarro causavam, ele cometeu esses excessos de saúde que acabaram prejudicando a sua própria saúde, né? E como médico ele tinha que saber disso. Exatamente. Né? Esse mundo é uma prisão, né? Se nós estamos libertando dessa prisão, é bom até para nós, porque vamos diminuir os sofrimentos que, por certo, nos será dado pela nossa negligência, né? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar-vos deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, aí nós podemos colocar nós, espíritas, né? Porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então está falando aqui, se nós temos fé no futuro, se nós temos a certeza que a vida espiritual goza muito mais de liberdade do que aqui, então deveria ser sempre para nós um motivo de alegria, esse afastamento que a gente sabe que é temporário também. E uma das fases da mediunidade do Chico Xavier, do Franciscano Xavier, nosso querido Chico, como a gente chamava, né? Ele recebia informações de espíritos, principalmente de jovens desencarnados, e o primeiro livro desse sentido foi Éramos Seis, que eram as vítimas daquele incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo, né? E uma das vítimas, né, se manifesta através da psicografia do Chico, falando do relato, né? E dando algumas informações importantes para todos nós, não só para os familiares, mas para todos nós. Então essas cartas vieram realmente
acalentar os corações daquelas mães aflitas, né? E no filme sobre Francisco Xavier, né, que as mães, né? As mães de Chico Xavier. As mães de Chico Xavier, foi um filme feito exatamente com essa finalidade, né? Mostrar aos familiares que muitas vezes aquilo que a gente acha que foi uma desgraça, na realidade foi um bem, e que aqueles espíritos precisavam passar por aquela situação, mas que estão bem. Muitas deles foram recebidos por avós, por parentes íntimos, por amigos, né? E com isso trazem as informações necessárias, inclusive para que a mensagem seja realmente considerada verídica. Esse é o melhor exemplo do caráter consolador do Espiritismo, né? Poder receber uma carta de um ente querido e dizendo que está bem. Né? Exatamente. E o finalzinho da mensagem diz assim: então, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Então, note aqui essa parte, como o João falou, de consolação. E realmente nós temos que, aproveitando esse final de comentário, lembrarmos que é importante que a gente se prepare, inclusive, também para termos uma morte melhor. E como isso vai acontecer? É procurando seguir as leis naturais ou as leis que emanam de Deus. Se fizermos isso, estaremos desencarnando numa situação bem melhor. Nós vamos então aproveitar a oportunidade e ler um soneto do nosso companheiro que tivemos a grata satisfação de conviver com ele durante muitos anos, Atlas Castro, e ele fez uma poesia em homenagem a um filho que desencarnou numa operação de um tumor do cérebro, chamado Celso Castro. Então, ao filho ele dedicou esse soneto. Não choremos os mortos, porque a morte, o espírito imortal não aniquila. Não teme de seus mortos pela sorte. Quem é crente na crença não vacila. Que, em vez do pranto, a prece que conforte, e a paz do alto vem na fé tranquila. Jesus há de dar um novo norte, onde fuja a verdade e o bem cintila. Não prendamos ao mundo os que chamados para a vida feliz na eternidade. Devem ser por nós outros venerados. Se da lei da justiça somos crentes, saibamos bem sentir esta verdade. Os mortos não morreram, são ausentes. É assim, terminando este programa especial, neste ano que continua ainda tão difícil para nós, de tantas perdas de entes queridos, nós estamos aqui também para agradecer. Agradecer a oportunidade de convívio que tivemos com esses entes queridos. Se foi breve ou se foi longo, o nosso tempo de convívio foi o suficiente para que essas pessoas marcassem nossos corações. E essa doutrina tão querida nos dá a certeza de que um dia nos reencontraremos, um dia seguiremos os nossos caminhos. Volta e meia, um do lado de cá, outro do lado de lá, às vezes nos esbarrando nas tarefas, às vezes nos encontrando em sonhos, mas sempre nossos caminhos interligados, Senhor. Abençoa nós que ainda estamos aqui, que tenhamos a força necessária, a vontade de viver todos os dias que nos forem concedidos e que possamos estar juntos na próxima semana com a mesma fé em Deus, com a mesma fé na vida. Obrigado por tudo e que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.